Boa noite. Universidade Federal de Uberlândia desenvolve projeto que auxilia gestantes na preparação para o parto. Minas Gerais garante o segundo lugar na geração de empregos para menor aprendiz. Você confere uma reportagem sobre um programa que capacita jovens para o mercado de trabalho em Uberlândia. Tem também uma entrevista sobre como funciona a Bolsa de Valores. O TVU Notícias começa agora. O projeto da Universidade Federal de Uberlândia desenvolve ações gratuitas de atenção à gestante. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um dos estudos que é sobre a preparação do períneo para o parto vaginal. Confira. Thaís está grávida de 8 meses. A mamãe de primeira viagem ficou sabendo do projeto pelas redes sociais e está aqui fazendo a primeira sessão de exercícios de alongamento e relaxamento do períneo, região que sustenta os órgãos genitais. Hoje eu vim fazer a avaliação, nossa primeira avaliação, para estar sabendo como funciona. Ela fez alguns exercícios para a gente já saber como que vai ser as outras sessões também. Ela informou, foi falando, fez algumas perguntas sobre esse período de gestação, do pré-natal. E aí a gente foi tendo uma gama de informações, Vanessa é a coordenadora do projeto. Ela explica que a preparação do períneo é apenas uma das diversas atividades oferecidas para a comunidade. Todas têm como foco a atenção à gestante. O curso de fisioterapia conta com atendimento a gestantes desde o início da gestação, a partir da 12ª semana, com o exercício físico supervisionado, e também no final da gestação, a partir da 34ª semana, a gente tem a parte da preparação perineal, que é a preparação do períneo para o parto vaginal. Este ginecologista conta que a atenção à mulher grávida é fundamental para uma gestação saudável e segura. Segundo o médico, existem 2 tipos de parto, o vaginal e o cesariano. A gente tem partos que são pela vagina normais e partos que são pela vagina anormais. O que interessa ao fim desse processo de parturição? Uma mãe e um bebê, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, em ótimo estado. Esse é o objetivo, porque o parto inicia um período de grande relacionamento, principalmente entre mãe e filho, inicialmente, depois entre mãe, filho e família, depois entre mãe, filho, família e sociedade. Então, tudo isso vai definir um futuro de todos esses componentes. E isso é muito importante para todos nós. De acordo com Vanessa, desde o início das atividades do projeto de preparação do períneo para o parto vaginal, aproximadamente 50 gestantes já foram atendidas. Tudo é realizado sem custo algum para as participantes. São 2 sessões por semana. Cici faz parte do projeto. Ela conta que os exercícios de alongamento e relaxamento fortalecem o períneo. A massagem perineal ela vai trabalhar mais com alongamento mesmo, com o relaxamento do assoalho pélvico. Já o epinô é como se fosse a simulação da fase de expulsão do parto. Então, nós damos todas as orientações para a mulher conseguir relaxar o assoalho pélvico e deixar o epinô como se fosse escorregar para simular a fase de expulsão do trabalho de parto. A preparação do períneo acaba tornando essas mulheres mais seguras para esse processo, já que a gente consegue o alongamento dessa região e o processo mimetiza o trabalho de parto. Então, elas se sentem mais seguras para o momento mesmo do parto. O ginecologista acredita que exercícios para o períneo são importantes não só na gestação, mas em todas as fases da vida. É extremamente importante. Quanto maior é o desenvolvimento, e isso a fisioterapia vai fazer melhor, quanto maior o desenvolvimento dessa musculatura, dessa fáscia, o dano que houver vai ser menor e a reparação desse dano vai se dar de uma maneira muito mais eficiente. Então, antes, durante e após a gestação, exercício físico perineal e com o corpo inteiro também. As inscrições do SISU já começaram e vão até amanhã, sexta-feira, dia 26 de janeiro. Vamos saber como acontece o SISU aqui na UFO com a repórter Letícia Brito. As inscrições do SISU já estão acontecendo. Aqui na UFO são disponibilizadas 3.219 vagas e de 94 cursos, que estão nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. Quem tem mais informações para a gente é o pró-reitor de graduação, professor Armindo. Professor, certa quantidade dessas vagas é destinada às cotas, é isso?
Isso, 1.601 vagas vai para ampla concorrência, que é a metade da totalidade das vagas. A outra metade é para cotas, considerando cotas para PPI, né, cotas raciais, e este ano também estamos oferecendo vagas para cotas para pessoas portadoras de necessidades especiais. Pela primeira vez estão sendo oferecidas essas cotas para portadores de necessidades especiais, correto? Isso, oficialmente a UFO está oferecendo via SISU pela primeira vez as cotas para essas pessoas. E os candidatos que entram naquela classificação dos PPIs, vai ter a avaliação da UFO como teve no vestibular? Isso, vai ter. Nós aperfeiçoamos o sistema de avaliação, então o candidato faz a autodeclaração, nós desenvolvemos um aplicativo de celular, então via aplicativo o candidato faz a autodeclaração, ele posta uma foto atual e o RG dele, a comissão se reúne, avalia se há alguma dificuldade de entendimento, se a pessoa se enquadra dentro dos critérios de PPI, e a comissão homologa ou não a matrícula do aluno. Se não homologar, ele ainda tem chance para um recurso. O recurso dele vai para uma segunda comissão. Eu queria esclarecer ainda que nessa questão da avaliação, da cota, tem um critério. E um critério já que a legislação já vem apontando para isso, que é o critério fenotípico. Não adianta a pessoa querer argumentar que ela tem um familiar que é negra. Mas ela não tem características fenotípicas, então ela não entra. O critério é o fenótipo. Certo. E professor, no SISU, no sistema em si, as inscrições vão do dia 30/1 a 7/2, que são as duas primeiras chamadas. Depois disso, a UFO é que vai convidar os alunos, solicitar a presença e confirmação dos alunos, é isso? Como o início do primeiro semestre da UFO foi estendido e vai se iniciar somente em 12 de março, nós teremos tempo suficiente para fazer várias chamadas. Enquanto houver vagas e houver candidatos na lista de espera do SISU, nós faremos essas chamadas para preencher nossas vagas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando ao pessoal que para se inscrever no SISU, o site é sisu.mec.gov.br. Se você se inscreveu no SISU e quer ingressar na UFO, é importante ler o edital do processo seletivo. O documento está no site www.ingresso.ufo.br. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já. Minas Gerais garante o segundo lugar na geração de empregos para menor aprendiz. O programa é composto por cursos de aprendizagem gratuitos, com duração de até 2 anos. Durante esse período, o aprendiz recebe ensinamentos teóricos em sala de aula e ainda vai colocar em prática seus conhecimentos por meio de uma empresa contratante. Oportunidade. Essa é a palavra que Ana Laura precisava para se desenvolver e crescer profissionalmente. Ela tem 18 anos e trabalha como jovem aprendiz em uma empresa de locação e venda de imóveis. Ana é movida por sonhos, quer estudar ciências contábeis e, assim, ter a chance de uma colocação no mercado de trabalho. Estou me sentindo completada, né? Porque eu tendo essa experiência que eu vou adquirir para minha vida profissional, estou suprindo tudo. Já a Karine passou por todo o processo que a Ana Laura está percorrendo hoje. Depois de alguns meses aprendendo e colocando o conhecimento em prática, ela foi efetivada. Eu fiz a minha inscrição no site e aí eles me chamaram para fazer um processo seletivo lá e a partir disso me ligaram aqui da empresa. Eu vim aqui e eles me contrataram. Quanto tempo você trabalhou aqui até ser efetivada? Aproximadamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Eu não concluí meu contrato com o curso que eles me efetivaram antes.
Érica é a gerente comercial da empresa onde trabalham as duas adolescentes. Para ela, é importante que as empresas deem uma chance ao jovem que está começando a vida profissional. A gente gosta de trabalhar com o jovem, inclusive assim, dar oportunidade para ele, porque ele assim está vindo, né, imaturo, então ele está tendo conhecimento só na escola. E quando a gente coloca na prática, a gente consegue modelar ele com que ele atenda as necessidades da empresa de uma forma mais rápida, né? Porque quando você contrata um profissional e ele já tem uma certa experiência do mercado, a experiência conta muito, mas às vezes ele já tem um vício profissional que ele traz junto com ele, do qual o jovem não tem. Então, quando a gente trabalha com o jovem, a gente acaba modelando ele para necessidades da empresa. É onde que a gente sempre procura. Quando vem esse contrato, caso tenha oportunidade, dá oportunidade para esse jovem junto à empresa. Segundo o Ministério do Trabalho, de janeiro a novembro de 2017, mais de 39 mil jovens entraram para o mercado de trabalho. Minas Gerais é o segundo estado brasileiro no ranking de geração de empregos para jovem aprendiz. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, em Uberlândia são 127 empresas parceiras da Fundação. Em 2017, 273 jovens participaram do programa. Foram registradas 27 efetivações até o final do mês de dezembro. Os adolescentes que participam do programa Jovem Aprendiz têm treinamentos semanais que são realizados na Fundação. A assistente de RH, Daniele, fala sobre a importância do projeto para os alunos em treinamento e as empresas. Infelizmente, hoje em dia, a maioria das empresas não conseguem perceber que o jovem aprendiz ele é um investimento para o futuro do país. No momento em que o Ministério do Trabalho, o governo, encaminha cartas para as empresas solicitando que eles tenham jovens, a cota no caso, né? Eles entendem aquilo como obrigação, mas no momento em que eles contratam um jovem, eles conseguem desenvolvê-lo e percebem a importância daquele desenvolvimento. Para a jovem aprendiz, Ana Laura, o que não falta é força de vontade, determinação e confiança. Minha expectativa é enorme, que eu quero muito ser efetivada. E eu tenho esse plano, esse foco de ser efetivada e aprender o máximo possível. E lembrando, para participar do programa é preciso ter idade entre 14 e 24 anos. Precisa de um estágio ou emprego? Confira as oportunidades no nosso quadro Mercado de Trabalho. Vaga para auxiliar de depósito. O profissional deve fazer conferência, movimentação e outras ações de organização de mercadoria. O profissional recebe salário de R$ 1.135, ganha comissão por produtividade, convênio médico e odontológico, mais o vale alimentação. Vaga de trabalho para vidraceiro. A remuneração é de R$ 1.350. É necessário ter ensino fundamental completo, experiência na área e carteira nacional de habilitação na categoria B. Vaga de emprego para corretor de seguros. Salário de R$ 1.200 mais comissão. É necessário ter ensino médio completo e experiência na área. Vaga de estágio em Direito. O estagiário recebe bolsa de R$ 600 mais vale transporte. Podem se candidatar estudantes do curso de Direito com carteira de estagiário da OAB. Vaga de estágio na área de Marketing. A bolsa auxilia de R$ 800 e o estagiário recebe ainda vale transporte. É preciso ser estudante de graduação em Marketing, Publicidade, Relações Públicas ou Administração. Tem também vaga de estágio em paisagismo. O estagiário recebe R$ 650 mais ajuda de custo. É preciso ser estudante do curso de arquitetura a partir do 9º período, ter veículo próprio e carteira de motorista categoria B. Você já pensou em investir em ações? Sabe como funciona a Bolsa de Valores? Quem explica para a gente sobre esse tema é a professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Uberlândia, Thalita Campagnolo. Professora Thalita, bem-vinda ao TV Notícias. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Professora, muito se fala sobre essa questão da Bolsa de Valores, mas para quem pensa em talvez tornar investidor, o que é primário, o que a pessoa tem que saber logo de início? Bom, a primeira coisa, a gente tem que desmistificar um pouco, porque muita gente acha que para investir em Bolsa de Valores é um tipo de investimento assim, muito alto, você precisa de muito dinheiro, né? Só investe em Bolsa de Valores quem é rico, grandes empresários. E o primeiro passo a gente tem que começar a desmistificar isso. A Bolsa de Valores ela é aberta para todo o público, né? Com apenas R$ 30 você já consegue investir em títulos públicos do governo, ou seja, não é um valor
né, é muito alto para as pessoas, então com apenas R$30 você já consegue investir em títulos públicos, e é isso, né? Vamos exemplificar então o que seriam esses títulos públicos. Tá, os títulos públicos é o seguinte, o governo, ele às vezes fica sem caixa, né, para pagar as suas contas, e aí como que ele faz? Ele não pode pegar um empréstimo no banco, né, porque ele é um governo, ele não pode fazer esse tipo de operação, então o que ele faz? Ele emite títulos de dívidas. E aí nós compramos esses títulos de dívidas a partir de R$30 e o governo nos reembolsa, paga a gente um percentual, o que a gente aplicou, mais algum tipo de juros. Nesse caso, para quem pretende iniciar, é uma boa possibilidade. Sim, é uma boa possibilidade, porque hoje a nossa taxa Selic, né, tá um pouco baixa, então hoje a poupança está rendendo 0,43%. Um rendimento bem baixo, então você tem um retorno bem baixo. Então a oportunidade do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, é que tem várias opções, né? Eu comecei citando do títulos públicos, mas nós temos várias opções, comprar uma ação de uma empresa, dependendo da hora que você entra, da hora que você sai, você pode ganhar 2%, 3% em um dia, né, de operação. Então esse mercado financeiro ele é bem amplo. Para qualquer tipo de pessoa. Falando nesse sentido, então, qualquer tipo de pessoa, estudando, investigando, consegue investir. Com relação às empresas, como a pessoa deve ficar atenta ao investir em ações? Sim, as ações têm duas grandes técnicas, né? A análise fundamentalista, que é a saúde financeira da empresa. Quando você compra uma ação de uma empresa, você é sócio dela. Então, é o que eu gosto muito de falar com os alunos em sala de aula. Hoje, se a CEMIG aumenta a conta de energia, você acha ruim, porque você não é sócio da empresa, porque você vai só estar pagando a conta de energia mais alta. Mas como ela vai aumentar a energia, ela vai ter mais receita, você como sócio vai ter mais dividendos. Então, esse que é o grande problema, né? Você compra uma ação, você é sócio de uma empresa, então você espera um retorno. Então você tem que ir acompanhando então os demonstrativos contábeis, os balanços, onde que a empresa está gastando o seu dinheiro, como que ela vai aumentar a sua receita, isso é análise fundamentalista. E aí depois tem a análise técnica, né, que é o momento exato de você entrar na operação, você consegue visualizar nos gráficos o momento exato de entrar na operação e o momento exato de sair. Então, a Bolsa de Valores está aberta a todos, mas você também precisa estudar, senão você vai perder dinheiro. Professora, nesse caso, então é muito importante frisar que a pessoa pode ter o benefício, o lucro, mas ela também está presa à empresa se tiver prejuízo também. Então tem que avaliar os riscos. Exatamente. Sócio é dessa forma, né? Então se a empresa ganha, você ganha, se a empresa perde, você perde. E sempre está acompanhando as notícias do mercado, sempre. Né, coisas que acontecem, às vezes, lá nos Estados Unidos, interfere aqui. A China que precifica o preço do minério. Então, o que está acontecendo lá na China vai acontecer com as nossas empresas de minério aqui no Brasil. Então, sempre está atento às notícias, estudando tudo para não perder o dinheiro. Professora, com relação à compra e à venda de ações, tem um momento específico para fazer cada uma delas? O que é recomendado? Isso, aí nessa parte, né, para entrar ou sair, é a análise técnica, que é a análise dos gráficos. Então, você consegue tapar os fundos, né, os topos, qual o preço máximo que essa ação chega. E outra coisa que eu também falo muito é disciplina. Então, se você definir uma meta, eu quero ganhar 1% ao dia, ganhou o seu 1% ao dia, já sai da operação. Não fica nessa, eu quero mais, que às vezes pode acontecer alguma coisa, o mercado cair, despencar, e aí, lucro bom é lucro no bolso. Então, esse controle é fundamental. Fundamental, a disciplina, o psicológico, porque nós temos a predisposição de sermos ambiciosos. Então, o que você já ganhou é a sua meta do dia, encerra, porque eu repito novamente, lucro bom é lucro no bolso. Excelente, obrigada pela entrevista, professora Thalita, volte sempre ao nosso jornal. Certinho, muito obrigada pelo convite. O TVU Notícias vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco.
Agora é hora de falar sobre o tempo. Confira como ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades da região nesta sexta-feira. Em Uberlândia, a previsão é de pancadas de chuva. Os termômetros devem marcar temperatura mínima de 18 e máxima de 28 graus. A sexta-feira em Coromandel também vai ser de muita chuva. A mínima prevista é de 18 e máxima de 29 graus. Muitas nuvens e chuva forte a qualquer hora do dia em Araxá. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Em Monte Carmelo, a probabilidade de chuva é de 90%. Os termômetros devem marcar a temperatura mínima de 19 e máxima de 30. E em Araguari, a previsão é de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 17 e 27 graus. Quem nunca deixou de fazer uma compra por não encontrar vaga para estacionar? A dificuldade de estacionamento desanima alguns consumidores e reduz a movimentação no comércio. No centro da cidade, nem sinal de trânsito engarrafado. Rapidinho a gente acha uma vaga. As férias escolares trazem alívio para os motoristas, mas quando tudo volta ao normal, junto com grande volume de carros nas ruas, vêm outros problemas que desanimam o consumidor. É muito difícil estacionar com rotativo. Sem rotativo, então, nem existe a possibilidade, né? Tem muitos lugares que não é permitido poder parar. E tem muita fiscalização, um minutinho que você para, você já é notificado. Esse tipo de comportamento ligado à mobilidade urbana está afetando o comércio. Mais da metade das pessoas que possuem carro ou moto já deixou de comprar algo por não conseguir parar próximo às lojas, segundo uma pesquisa realizada nas capitais brasileiras. 7 em cada 10 entrevistados disseram priorizar locais que oferecem estacionamento próprio ou por perto. Os dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil mostram ainda que 42% das pessoas entrevistadas se recusam a fazer compras em lojas que não possuem acesso fácil ao transporte público. Nas lojas, as reclamações são parecidas. Tenho várias clientes, porque eu trabalho aqui há muitos anos, né? E clientes de muitos anos que tá parando de vir por causa de vaga que não está encontrando no centro. O Sindicato de Lojistas de Belo Horizonte, o Sindilojas, aponta que o setor sentiu uma queda brusca no faturamento nos últimos 3 anos e que a falta de vagas no centro da cidade é um fator que agrava os prejuízos trazidos pela crise. No ano passado, a entidade elaborou uma proposta de projeto de lei com a intenção de aumentar o fluxo de pessoas e, assim, recuperar o rendimento das lojas. Para que sejam revistas essas formas de estacionamento, principalmente nessas lojas que possam ter um recuo e que os carros possam chegar mais perto delas, né, estacionando em frente à loja, claro, sem prejudicar a passagem dos pedestres e o ambiente que está sendo localizado, mas aí dá condições do consumidor chegar até a empresa e fazer as suas compras. Já este especialista defende que as soluções para garantir mobilidade atendendo consumidores e comerciantes passam pela descentralização do comércio e pelo transporte público. Dentro da circulação, o transporte coletivo é mais importante que o individual. Então hoje tem uma série de alternativas que podem ser usadas para acessar o centro da cidade, que não seja um automóvel, que é um grande consumidor de espaço e é um poluidor ambiental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2017, aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de epilepsia. Para saber mais sobre esse tipo de transtorno mental, eu converso com o médico neurologista do Hospital de Clínicas da UFO, Dr. Paulo Beteiro. Doutor, bem-vindo ao TV Notícias, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. É um número tão alto, doutor, no mundo, vários casos. O que seria a epilepsia? A epilepsia é uma doença neurológica que tem uma prevalência muito grande e ela ocorre da seguinte forma. Primeiro, é bem importante a gente diferenciar o que é epilepsia e o que são crises convulsivas, né? As crises convulsivas são as manifestações típicas da doença epilepsia. Então, quem tem crises de crises convulsivas nem sempre vai ter a doença epilepsia. Por quê? As crises convulsivas, elas podem ser provocadas por diversos fatores, como o uso abusivo de álcool, abstinência a álcool e drogas,
Alterações hidroeletrolíticas, o que é isso? Alterações de sódio, de potássio, alterações de glicemia, no caso dos diabéticos, é bastante comum isso acontecer. E em outros casos que tenham uma alteração súbita, como um estado de uma infecção muito grave e tal, etc. Essas são as causas provocadas. Então, esse paciente ele pode ter 5, 10 crises que ele não vai ter a doença epilepsia, certo? Ele vai ter apenas crises provocadas. Então, como que é a definição de epilepsia? Epilepsia são 2 ou mais crises convulsivas, não provocadas, separadas por mais do que 24 horas. Essa é a primeira definição. A segunda, que complementa essa primeira, é o paciente ter uma crise ou mais e uma lesão estrutural que justifique as crises. Falando em paciente, é mais comum em qual tipo de paciente a epilepsia? Então, a epilepsia tem 2 picos, né? Tem o pico na infância e o pico na fase idosa, assim, do paciente. Mas ela acaba sendo uma patologia tão prevalente que nós temos pacientes de todas as faixas etárias. E é comum no público masculino e feminino também, doutor? Comum nos dois, não tem uma diferença entre os dois, não. Quais seriam os principais sintomas da epilepsia? Então, a epilepsia ela se caracteriza por crises, né? Essas crises elas modificam de acordo com a localização do acometimento. Por exemplo, se a gente tem uma crise em região frontal, nós temos uma crise que a gente conhece como crise hipermotora, que são movimentos muito bruscos dos membros e tal. Se for na região temporal, que é o local mais comum das crises, geralmente tem o que a gente chama de aura. O paciente sente uma sensação ruim no estômago, ascendente, em seguida ele perde a consciência, tem movimentos mastigatórios, movimentos de preensão labial e com a mão, e em seguida tem a manifestação com abalos. Doutor, diante dessas características, então, o que a pessoa deve fazer? Buscar ajuda de um especialista? Tem como tratar? Sim, a epilepsia é altamente tratável. Nós temos hoje uma quantidade de medicações que acaba dando um conforto maior para o paciente, e o paciente acaba tendo uma quantidade muito pequena de crises no decorrer do ano. É lógico que nós temos também os pacientes altamente refratários, né? Ainda bem que não são a maioria. E nesses casos a gente tem outros tratamentos que a gente costuma disponibilizar nesses casos, como até um tratamento cirúrgico, né? O uso da dieta cetogênica, e em alguns casos alguns tratamentos alternativos que ainda carecem de um pouco mais de estudos. E o paciente tratando, ele consegue conduzir a vida normalmente, as atividades, trabalho, estudo? Isso, a maioria sim. Tanto é que isso é até uma discussão interessante até em termos previdenciários, né? Porque a maioria dos pacientes acaba tendo uma qualidade de vida boa, apesar de ter a doença. A doença é crônica, então uma vez diagnosticada ele vai ter isso para o resto da vida, e a gente vai chamar de epilepsia controlada. Então ele vai estar apto a ter uma vida normal, desde que ele não se submeta a certas atividades. Por exemplo, motorista profissional, a gente não orienta que um paciente que tenha epilepsia, mesmo que controlada, seja um motorista profissional, trabalhe em linha de produção, próximo a fornalhas ou caldeiras, ou portando armas, ou também levando bom senso, né, em atividades submersas, né? Tudo isso não porque ele não é capaz de fazer isso, mas porque se ele tiver uma crise nesses momentos durante o trabalho, ele pode ter um acidente de trabalho muito grave. Tudo nesse caso para manter a segurança, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Tá bom, eu que agradeço.
O TVU Notícias de hoje fica por aqui. Você confere agora mais informações no Jornal Minas, segunda edição. Boa noite e até amanhã.